Quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, estamos de volta aqui, vamos discutir alguns assuntos importantes, porque nesse momento onde vivemos num meio político aí complicado, bagunçado, difícil de entender quem é quem, difícil de saber quais são os próximos grandes problemas, as próximas notícias ruins, como a de hoje à tarde que saiu aí, que tanto Alexandre Ramagem como Anderson Torres deixaram de ser agora policiais federais, perderam o cargo. São detalhes que podem ser bobagem, pelo menos a nível político nacional, mas que afeta diretamente a vida dos dois, né? E eu fico me perguntando até onde isto faz sentido, porque afinal de contas, primeiro, que nada fizeram para terem sido condenados, né? Para começo de conversa. E segundo, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Está certo que, como eles estão, no caso, Ramagem fora do Brasil, vai deixar de atuar, vai deixar de trabalhar, então até tem uma certa lógica. Mas o Anderson Torres, o fato de ter sido preso, não justifica perder o posto de policial federal, de delegado federal. Ele pode ficar sem remuneração, mas não perder o cargo. Porque quando ele sair, ele pode retomar sua carreira, né? Mas enfim, eu queria dizer o seguinte, que cada dia, é como dizia lá comediante, cada mergulho é um flash, não é isso? Todo santo dia tem algo para comentar. E diante desse impasse que está ocorrendo com relação à anistia, ao projeto de anistia, que não sai do papel de jeito nenhum, aliás, nem tem relatório pronto, porque não querem realmente dar andamento a isto, eis que existe aí um projeto de lei correndo no Senado, um projeto de lei alternativo, que a oposição está propondo lá no Senado Federal e que já batizou de fim da lei dos exageros. E é um projeto que está sendo visto como a via mais rápida e objetiva, juridicamente falando, segura, para reduzir o tempo de prisão dos condenados do dia 8 de janeiro, alcançando inclusive também o presidente Jair Bolsonaro. E não tem nada a ver com dosimetria. Tem com uma mudança de lei. Por quê? Como todos sabem, existe lá no Senado, então, um conjunto de iniciativas que buscam limitar abusos, decisões monocráticas e poderes ampliados do Supremo Tribunal Federal. A lei do fim dos exageros não é um projeto único, mas sim uma junção política de 3 iniciativas, como a limitação de mandato para ministros do Supremo, querem baixar para 8 anos, limitando o mandato, limitação de decisões monocráticas do Supremo e a PEC que reforça poderes do Senado Federal sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Claro que são projetos difíceis de serem aprovados, mas todas elas convergem para o mesmo propósito: conter o ativismo, os abusos e o poder descontrolado do Supremo Tribunal. E nesse pacote de medidas está um projeto que revoga trechos da Lei 14.197 que incluíram no Código Penal os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Essas 2 leis foram inseridas nessa Lei 14.197. E aí, esta lei dos exageros, então, substituiu a lei anterior de segurança nacional e sustentou condenações como a de 27 anos, por exemplo, para o nosso presidente Jair Bolsonaro. Foi baseada nessa lei, a lei que mudou a lei de segurança nacional. Se a revogação dessa lei dos exageros passar no Congresso, é o que a oposição deseja, querem revogar essa lei, e for aprovada, Jair Bolsonaro deixará o regime fechado muito mais cedo. Ou seja, nem vai ficar em regime fechado, porque sua pena ficaria abaixo dos 8 anos. Por incrível que pareça,
É incrível como a vida prega armadilhas pra gente, né? Porque, por incrível que pareça, a Lei de Segurança Nacional, que dava essa proteção aos presos de 8 de janeiro e ao presidente Jair Bolsonaro, né? Ela foi revogada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2021. Mal sabia ele que seria jogado nessa arapuca. A proposta já está circulando no Senado e pode se transformar no caminho mais curto para tirar Jair Bolsonaro do regime fechado. E não por benevolência institucional, mas porque o sistema está percebendo que empurrar sua prisão ao limite virou um risco político real. Então, só reforçando, até 2021, o que prevalecia era a Lei de Segurança Nacional, que não incluía, então, golpe de Estado e nem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não estavam inseridos na Lei de Segurança Nacional. Isso aconteceu em setembro de 2021. E é por conta desses dois itens que a pena de Jair Bolsonaro e outros que estão presos ultrapassaram 8 anos. No caso de Jair Bolsonaro foi há 27 anos e 3 meses. Se o Senado conseguir retirar essas duas leis e deixar a lei de exageros como praticamente era a Lei de Segurança Nacional, então aí cairia por terra esta pena de 27 anos. É uma tentativa difícil, não é fácil aprovar todas essas medidas, porque não é um projeto de lei específico para mudar a Lei de Segurança Nacional, a antiga Lei de Segurança Nacional. É um pacote de medidas que tem que ser aprovado, e tem aquelas que é para acabar com o limite de mandato de ministro do Supremo, que é muito difícil mexer. Tem aquela que é para acabar com as decisões monocráticas de ministros, também difícil de passar. Mas, se nós imaginarmos um fim de túnel apagado, essa possibilidade não deixa de ser uma chama que se acende. Porque uma coisa é certa, a pressão está muito forte. O Senado está muito pressionado pelas ruas e pelos próprios parlamentares de oposição, pela opinião pública internacional, pela crescente perda de credibilidade, inclusive do judiciário, que cada dia fica pior a imagem, e pelo próximo pleito eleitoral do ano que vem. Porque nós, conservadores, dessa vez não vamos nos esquecer de tudo que aconteceu. E quem participou dessa manobra maquiavélica para destruir a nação brasileira, prender inocentes, colocar inocentes com penas altíssimas, praticamente para o resto da vida, dependendo da idade de cada um, né? E que isto vai pesar sim na hora do voto. Então esse é um movimento muito importante, um movimento que pode redesenhar o tabuleiro. Limitar os poderes de ministros do Supremo e reequilibrar o jogo das garantias constitucionais é o melhor caminho. Porque uma coisa é certa, o que eles estão querendo, com muito pouca vontade, é votar um projeto de anistia fajuto, que é o da dosimetria. A ampla, geral e irrestrita não querem nem ouvir falar. No caso é o Hugo Mota, que não quer nem ouvir falar, e o Davi Alcolumbre já falou que lá também não passa, porque o Supremo já disse que revoga. Essa é a situação. Mas se essa medida avançar, não será vista apenas como uma vitória da oposição, mas será a primeira grande derrota do autoritarismo judicial, que tomou conta do Brasil. Porque ao admitir que existem excessos e arbitrariedades, além das distorções nos processos, o Senado reconhece ainda que, tardiamente, que o Brasil não pode conviver mais com um homem preso para servir de exemplo, enquanto a Constituição é usada apenas quando convém. Se a proposta prosperar, Jair Bolsonaro deixaria o regime fechado.
Mas quem sai verdadeiramente exposto é o sistema, que acreditou que poderia aprisionar um líder político sem enfrentar resistência institucional. Muito embora até esse momento, a resistência é zero. Não se vê movimento algum, principalmente nas ruas, pedindo a libertação de Jair Bolsonaro, nem de congressistas. Dá para enumerar uma série de parlamentares que não abriram a boca até agora. O movimento aí do Senado é tímido, que nem eu falei, mas é também o primeiro sinal de que essa estratégia pode estar com os dias contados, né? Algo de fato precisa ser feito urgentemente, pois o Supremo Tribunal está cavalgando a toda velocidade para implantar uma ditadura judicial no Brasil. E para quem acha que isto é um exagero, vejam que somente nesta semana, para quem presta atenção nos noticiários, Gilmar Mendes reescreveu a Constituição para tornar impossível afastar ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou comentar isso já já. O Dias Toffoli colocou o maior escândalo de fraude financeira do caso Master em sigilo máximo. Aquele ministro sancionado defendeu remuneração mais alta dos juízes e chamou que quem reclama de inimigo. E como a cereja do bolo, o Supremo Tribunal entrou em campo até no futebol e decidiu que forçar um terceiro cartão amarelo para ajudar apostador não é crime. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Isto até hoje, quarta-feira. A verdade é que, muito embora pareça difícil, somente o Senado Federal é que pode mudar o rumo da nação, por ter poderes sobre o judiciário, pelo menos constitucionalmente é o que dizem, né? E certamente pensando nisto, ontem o ministro Gilmar decidiu que somente a Procuradoria-Geral da República é que pode pedir impeachment de ministros do Supremo. Que maravilha, né? Que maravilha! E essa decisão não é apenas uma medida liminar, é um movimento político calculado, quase cirúrgico, que altera silenciosamente a arquitetura constitucional do Brasil. Gilmar adotou uma interpretação que produz um impacto imediato no tabuleiro eleitoral e na própria relação entre poderes, porque transforma o Supremo Tribunal Federal em árbitro de si mesmo, blindado por uma regra que não está escrita na Constituição, mas que passa a operar como se fosse uma cláusula pétrea. Dá para acreditar que isto não seja uma ditadura judicial? Não? A justificativa jurídica parece técnica, fria, revestida de formalidade institucional, mas na prática cria um filtro que reduz a zero qualquer tentativa real de controle externo, já que a Procuradoria-Geral da República, especialmente essa que aí está, alinhada ao governo ou à corte, funciona como um escudo conveniente, impedindo que pedidos de responsabilização sequer cheguem ao Senado. Esse arranjo, ainda pendente de confirmação no plenário virtual, entre dia 12 e 19 de dezembro, e que vai ser aprovado evidentemente, porque primeiro que é virtual, não existe discussão. Segundo que eles se protegem, eles para eles mesmos, né? Mas isto revela muito da estratégia consolidada há anos por setores do Supremo. E qual eram essas estratégias? Ampliar competências, reinterpretar textos claros da Constituição e concentrar poder sob o pretexto de proteger a democracia. Na realidade, ao determinar que somente o chefe do Ministério Público possa acionar o mecanismo de impeachment de um ministro do Supremo, um instrumento que, segundo a Constituição, pertence ao Senado Federal e pode ser provocado por qualquer cidadão, né? Com esse contexto, o ministro Gilmar assume com muita naturalidade, inquietante por sinal, o papel de reescritor do
próprio pacto constitucional. A letra da Carta Magna é explícita, mas a criatividade flexível do Supremo Tribunal cria novos caminhos, novos sentidos e novas fronteiras onde antes havia limites bem definidos. A reação da oposição, que acusou o Supremo de tentar reescrever a Constituição, não é mera retórica. O que se vê é um movimento contínuo da Corte para transformar legítimos em peças decorativas, né? Sempre reinterpretadas à luz do momento político, de acordo com os acontecimentos. A crítica não é apenas ao conteúdo da decisão de Gilmar Mendes, mas ao padrão de conduta, que se repete. Ministros ampliando seu próprio poder, bloqueando mecanismos de responsabilização e produzindo efeitos práticos que colocam o Supremo Tribunal acima de qualquer escrutínio. É como se a Corte, ao se declarar guardiã da Constituição, passasse a tratá-la como um material moldável, maleável, adaptável às conveniências internas e não como a base rígida que organiza a separação de poderes. E o resultado disso, meus amigos, é um Supremo que, ao invés de assegurar o equilíbrio institucional, caminha para o contrário. Torna-se mais resistente, mais poderosos, né? O Supremo se torna mais poderoso, resistente a críticas, mais blindado contra a vontade popular e contra a fiscalização do Legislativo. Quando um tribunal passa a reescrever as regras que deveriam limitá-lo, não é a Constituição que está sendo protegida, é a Constituição que está sendo, mais uma vez, dobrada ao sabor do poder de quem deveria simplesmente cumpri-la. Mas aí qual é a novidade, né? Nós sabemos como funciona o Supremo. Só que a cada novo levantamento, o Brasil descobre, ou finge descobrir, algo que já estava diante de todos nós. A justiça brasileira se tornou uma casta alheia ao país real. Enquanto milhões de brasileiros lutam para pagar aluguel, enfrentar filas no SUS ou sobreviver com salários achatados, o sistema judicial opera em uma realidade paralela, onde os supersalários são regra, privilégios são rotina, e o dinheiro público escorre para sustentar um modelo que não entrega proporcionalmente nem eficiência, nem equilíbrio, e muito menos justiça. Um estudo recente do site República.org, em conjunto com o movimento Pessoas à Frente, expôs o que já se sussurrava nos corredores da política, mas que raramente ganhava manchetes. 8 em cada 10 juízes brasileiros estão inclusos no 1% de pessoas mais ricas da população. Não por mérito extraordinário, não por inovação, mas porque pertencem a uma estrutura estatal que paga acima da realidade do país e acima até mesmo do próprio teto constitucional, aquele que deveria limitar abusos, mas que virou apenas mais um detalhe ignorado. Só em um ano, os rendimentos acima do teto consumiram 20 bilhões dos cofres públicos. É um dinheiro suficiente para custear milhares de bolsas de estudo, ampliar programas sociais, reforçar hospitais inteiros, construir casas populares, mas permanece blindado dentro de olerites que ultrapassam muitas vezes qualquer noção de razoabilidade. Esse gasto desproporcional não é apenas uma impressão ou um exagero retórico. Ele está documentado. O relatório do Tesouro Nacional, comparando despesas judiciais em 50 países, mostra que o Brasil possui o segundo judiciário mais caro do mundo, consumindo, inacreditavelmente,
1,3% do PIB nacional, sendo que a média global é de 0,3% do PIB para bancar juízes. Em outras palavras, gastamos mais de 4 vezes o padrão internacional para sustentar um sistema que entrega processos que demoram anos, decisões contraditórias e um crescente protagonismo político que ultrapassa seus limites constitucionais. Some a isto o dado mais escandaloso e estarrecedor de todos, porque apenas em 2024, juízes brasileiros receberam por quase 64 mil vezes salários acima de 100 mil reais. E isso não é erro de digitação. São dezenas de milhares de pagamentos estratosféricos. Em alguns casos, a remuneração de alguns juízes ultrapassou R$1 milhão em um único mês. E enquanto o brasileiro comum luta para fechar o mês com R$1.500 no bolso, há magistrados recebendo em um ciclo de 30 dias o equivalente ao patrimônio de uma vida inteira de um trabalhador, de uma família classe média. Claro que esta classe de privilegiados se concentra principalmente nas altas cortes, nas instâncias superiores, e não favorecem a juízes de primeira instância. Mas esse abismo não pode ser tratado como mera disparidade, porque se trata de uma distorção estrutural que separa o judiciário do país que ele deveria servir. E enquanto a Constituição é invocada para impor limites ao cidadão, proteger criminosos poderosos ou justificar decisões políticas travestidas de judiciais, o mesmo texto constitucional é solenemente ignorado quando o assunto é o próprio bolso dos guardiões da Constituição. Então, meus amigos, é por isso que o país está essa bagunça. É por isso que o judiciário age de uma forma totalmente contrária àquilo que se espera. Porque eles obviamente estão pensando primeiro em seus interesses. Primeiro estão pensando em não atrapalhar o caminho de vida deles, né? Agindo estritamente dentro da lei. Porque agindo estritamente dentro da lei, eles não poderiam estar ganhando o que ganham. Não poderiam estar tomando medidas como tomam. Não poderiam estar tomando medidas monocráticas, como se fosse um ato natural do dia a dia. Decisões arbitrárias, abusos de autoridade, mudanças de leis de acordo com o réu. Isso não poderia estar acontecendo. Por isso que quando eu comecei a matéria falando aí da possibilidade da oposição no Senado conseguir alterar a lei, né, como que é? Lei das extravagâncias? Não, enfim, a lei que alterou a Lei de Segurança Nacional é difícil de passar. Por quê? Porque existe a ingerência do Supremo Tribunal dentro do Legislativo. Tipo, Davi, se você autorizar isso aí, eu vou tirar aquele processo de dentro da gaveta contra você. Pronto. É assim que funciona. Então é muito difícil lutar num país onde a situação está dominada pelo mais alto poder da justiça. E que se o Brasil realmente tivesse 3 poderes, o Supremo não estaria tão à altura como está. Estaria equilibrado. Mas fato é que o Supremo Tribunal colocou o Executivo e o Legislativo no bolso. Então é onde nós costumamos dizer o seguinte: para mudar tudo isso é preciso muito trabalho, um trabalhinho aí a conta-gotas, né? Uma luta diária, e que por isso mesmo nós da direita não podemos ficar aí nos estranhando, nos debatendo, batendo boca, principalmente em público. Temos que procurar realmente filtrar quem vale a pena, quem é que realmente luta pelo conservadorismo, quem é que realmente tem interesse em ver livre todos os presos do dia 8 de janeiro e o presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa voltar à vida pública. É por isso que a gente diz, não é hora de ficar lavando roupa suja em público. Certos assuntos têm que ser tratados, precisam serem tratados nos bastidores e não em redes sociais.
para evitar o vexame que foi esta última situação, onde os 3 filhos de Jair Bolsonaro passaram vergonha. A minha visão é essa. Porque quem ganhou nessa história foi Michele Bolsonaro com justo direito. Ganhou muita notoriedade por conta de sua posição firme em não aceitar conchavos com figuras como Ciro Gomes, como o Paes, lá do Rio de Janeiro, né? Sendo que ela é, sim, a herdeira do monopólio político de Jair Bolsonaro. Ela, mais do que ninguém, conhece o que pensa Jair Messias Bolsonaro. Ela sabe exatamente qual é seu pensamento, qual é seu desejo e a sua vontade. E os filhos de Jair Bolsonaro, de boa índole, evidentemente, né? São todos pessoas decentes, estudadas, formadas, trabalhadoras, né? Deveriam aceitar o fato de que Michele Bolsonaro está um degrau acima deles. Há quem não concorde? Evidentemente há. Mas para pensar no poder político, um poder político que o PL não quer perder. Valdemar Costa Neto treme de medo só em pensar que Michele Bolsonaro possa deixar o partido como já foi aventado. Essa é a atual situação. Nós temos sim hoje uma grande liderança pela frente. Se alguém achava que estávamos perdidos, quem vai ser a pessoa que vai liderar a vida bolsonarista? Por ora, é Michele Bolsonaro. Porque as pessoas precisam entender que o sistema não vai liberar Jair Bolsonaro para concorrer. Tirem esse pensamento da cabeça. Isto só pode vir a acontecer se houver aí um reboliço nacional. Se acontecer uma rebelião nacional. Fora isso, não vão deixar Jair Bolsonaro concorrer. Porque eles sabem que ele concorre e ganha. Mas se eles achavam que com isso iam matar o bolsonarismo, se enganaram. Deram foi a chance de surgir uma outra grande liderança, que é Michele Bolsonaro, além dos próprios filhos de Jair, que eu vejo num grau um pouquinho abaixo da de Michele. Uns acreditam que não, outros acreditam que sim, até aí tudo bem. O que vale é saber que pelo menos temos opções, mas que não vai ser uma batalha fácil em outubro de 2026, não vai. Porque quem está lá na cadeira do Palácio do Planalto não vai querer largar o osso e vai fazer o que tiver que ser feito para não sair. Por isso nosso empenho tem que ser dobrado. Precisa ser muito pensado, muito bem elaborado, né? Dizem que a partir de amanhã vai começar uma greve dos caminhoneiros. Um líder dos caminhoneiros esteve reunido ontem com o ex-desembargador Sebastião Coelho, anunciando esse movimento, muito embora digam que esse movimento não tem nada a ver com Jair Bolsonaro, com os presos de 8 de janeiro, que simplesmente é uma luta pelos direitos dos caminhoneiros. Pode ser, mas fato é que se os caminhoneiros pararem, vai causar um bafafá do tamanho de um trem no Brasil. E nós estaremos aqui prontos para observar e trazer para bater um papo com vocês. Por hora, é o que eu tinha nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, né? Chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.